Olá, tudo bem? Bom, se você já teve alguma briga na vida, já tretou alguma vez ou já se chateou com alguém, esse canal é pra você. Meu nome é Carita Carize e eu tô começando esse canal para falar um pouco sobre conflitos e formas de resolver esses conflitos. Nossa, mas por que você quer falar de conflito? Bom, eu advogo já há alguns anos e no começo da minha carreira eu mexia predominantemente com contencioso, então é o quê? Processo no Poder Judiciário. E aos poucos eu fui percebendo que até as pessoas que recebiam uma sentença favorável, elas nem sempre saíam satisfeitas. E eu pensei, gente, mas não tem uma forma mais eficiente de resolver isso? Porque quem aí é profissional do direito vai saber do que eu tô falando. Na faculdade, agora que isso vem mudando um pouco, mas na faculdade a gente tem basicamente matérias contenciosas. A gente estuda processo civil, processo penal, processo trabalhista e como atuar em cada um desses processos. Mas a gente não estuda formas diversas e estratégicas de se resolver um conflito. E aí, como eu tive 50 minutos na faculdade inteira, então pensa, 5 anos de faculdade, eu tive 50 minutos numa aula de Direito Internacional falando realmente sobre conciliação, mediação e arbitragem. E eu gostei daquele negócio. Quando eu entrei na especialização, depois no mestrado, eu quis estudar isso. Por quê? Porque quanto mais eu lia sobre esse assunto, e a mediação, a base, a negociação, mais eu entendia que os conflitos eles são muito mais complexos do que a gente aprende na faculdade. E a gente vai vendo no dia a dia que é muito mais do que ganhar ou perder, ou uma sentença negativa ou não. São relações, são pessoas. Tem pessoas ali lidando umas com as outras que muitas vezes se conhecem há anos e tirando esses casos aí, sei lá, de acidente de trânsito, bateu o carro, aconteceu uma fatalidade. Muitos relacionamentos a gente constrói ao longo de muito tempo. E esses relacionamentos, eles vão tendo alguns detalhes que se eles não são muito bem conversados e entendidos, eles vão se transformando numa coisa muito maior. E aí, quando a gente chega num divórcio, por exemplo, ou numa dissolução de sociedade, no caso das empresas, aí a gente vê um negócio pegando fogo, digamos assim. Mas no dia a dia tem muitos conflitos que a gente pode evitar, seja em casa, seja no trabalho, entre amigos, que se a gente tivesse um diálogo mais aberto, uma compreensão melhor, a gente resolveria muito mais fácil. E aí esse conflito que tem toda essa carga pesada, essa bagagem emocional difícil, seria melhor compreendido. Tem uma história que se você já fez alguma aula de negociação ou mediação na sua vida, você já ouviu, que é a história da laranja. Se prepara aí quem não ouviu. 2 irmãos, eles estavam brigando por uma laranja. Já era noite, só tinha uma laranja e os dois falavam, eu preciso da laranja inteira. Chegou o pai, vamos colocar o pai aí nessa figura, e falou, ué, não, só tem uma laranja, a gente vai dividir no meio. E aí resolve o problema dos dois. E aí os filhos, não, mas eu preciso da laranja inteira, só se for laranja inteira. Aí vem a mãe e pergunta, por que cada um quer essa laranja? E aí um fala, não, eu quero a laranja porque eu vou receber um amigo, comprei uns biscoitos e eu preciso de um suco, porque eu não vou dar biscoito seco pro meu amigo. E eu quero fazer um suco. Só que, se eu fizer só com meia laranja, vai ficar um suco ralo, horroroso, nem eu e nem ele vamos conseguir tomar. E ela perguntou pro outro filho, e você, meu filho, por que você quer essa laranja? Então, eu também vou receber um amigo daqui a pouco. Só que eu quero fazer um bolo pra ele. E eu preciso da casca inteira da laranja. Resultado, um irmão pegou toda a casca, o outro pegou toda a polpa e os dois saíram satisfeitos. Quer dizer que todo conflito, todo problema que eu vou ter na minha vida, dá para os dois saírem 100% satisfeitos? Não. Mas se a gente parar para perguntar o porquê, se a gente tentar entender as razões, aí a gente vai ver que às vezes um conflito que parecia uma coisa insolúvel, nossa, não dá para resolver de jeito nenhum, dá para ser facilmente resolvido. Ah, cara, então você tá falando que eu não sei conversar. Não é isso. Mas em situações de conflito, comprovadamente, cientificamente, a gente perde boa parte da nossa capacidade de raciocínio. Ah, então é como se a gente ficasse meio burro quando a gente tá com raiva? Mais ou menos, quase isso. A gente perde a capacidade de entender a situação inteira. E por isso é tão importante a gente estudar e a gente falar.
a gente falar sobre conflitos, sobre formas de resolução, porque na nossa cultura não é algo tão dominante assim. A gente não aprende na escola desde pequenininho, olha, como a gente pode resolver um conflito, vamos aprender técnicas de diálogo, técnicas de resolução de conflito. Agora isso está sendo aos poucos inserido na escola, mas ainda é uma coisa muito primordial, muito inicial. E a gente, que já foi passando, quanto mais velha a gente vai ficando, provavelmente menos a gente teve isso lá na infância, lá atrás, lá na nossa base. Mas ainda dá tempo de aprender. E ainda dá tempo da gente solucionar muito melhor esses conflitos. Essa é a ideia desse canal. Depois de tanto ler, tanto estudar, por que não compartilhar isso com as pessoas, né? Por que a gente acha que tem que ficar aprendendo conhecimento? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Por isso eu criei esse canal, espero que vocês gostem. E aí no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre tipos de conflito e como pode ser a nossa abordagem inicial, ou pelo menos a nossa compreensão dessa coisa que às vezes parece tão difícil, tão horrorosa, mas que pode ser uma oportunidade de crescimento pra gente, pra todos os envolvidos nessas situações conflituosas. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Curte, compartilha, comenta, faz sugestões, críticas. Tamo aí pra ouvir, porque a gente tá aqui pra conversar, pra ver como a gente pode conversar melhor. Então, fiquem à vontade pra dar o feedback. Muito obrigada!